Vamos lá, continuando então, galerinha. Um outro conteúdo que vai aparecer aí pra gente e que nós precisamos conhecer são as vozes verbais, tá? Então, o que são as vozes verbais? Chamamos de vozes verbais as três possibilidades de relação entre o sujeito e a ação expressa pelo verbo. Pasmem, gente. Mais uma vez, então, três, tá? Três formas nominais dos verbos, três vozes verbais. Tá? Só nesse conteúdo que nós estamos vendo agora, né? Sem contar os trios que nós vimos lá atrás, né? Os três modos verbais, não é mesmo? Então, nós temos três vozes verbais. É a maneira como o sujeito vai expressar a ação aí do verbo, tá? A primeira, voz ativa. O nome já diz. Na voz ativa, eu vou ter um sujeito ativo. Eu vou ter um sujeito que pratica a ação expressa pelo verbo. Olha aqui o exemplo para você entender. Então aqui, o sujeito é agente da ação, ele age, por isso que se chama voz ativa, ou seja, ele quem está praticando a ação. O pai vendeu a bicicleta. Vamos lá, relembrando, sujeito é aquele que pratica a ação, ok? Então aqui no caso, quem é que está praticando a ação de vender a bicicleta? O pai. Achei o meu sujeito, tá? O pai é o sujeito porque ele está praticando a ação. Sempre para você achar o sujeito da oração, você acha o verbo, tá? Achou o verbo, você vai fazer uma perguntinha usando esse verbo. Por exemplo, aqui, o verbo é vendeu. Então você vai, acha o verbo e faz a perguntinha com ele. Quem vendeu a bicicleta? O pai. Achei o meu sujeito. Tudo bem? Então o pai está praticando a ação de vender a bicicleta. Por isso que eu tenho aqui uma voz ativa. O meu sujeito é agente, ele está agindo. A aluna realizou os exercícios. Lembra a primeira coisa que eu faço? Acho o verbo, realizou. Faço a perguntinha usando o verbo. Quem realizou os exercícios? A aluna. Achei o sujeito. Aí eu vou ver, esse sujeito está praticando ou ele está recebendo a ação do verbo? Ele está praticando, Ela realizou os exercícios. Então, eu sei aqui também que a voz é ativa. Tudo bem, galera? Toda vez que eu tenho um sujeito agindo, um sujeito praticando uma ação, eu tenho voz ativa, ok? Então, agora nós vamos ver a voz passiva. Voz ativa, passiva e reflexiva. Vimos a ativa, vamos ver a voz passiva agora. Continuando então as vozes verbais, nós vimos que a voz ativa eu tenho um sujeito agente, um sujeito que pratica a ação. Aqui na voz passiva vai ser o contrário, tá? Eu vou ter um sujeito paciente, eu vou ter um sujeito que recebe a ação do verbo. Então olha aqui, para você entender direitinho. O sujeito é paciente da oração, da ação. Ele recebe a ação do verbo. Lembra daquele exemplo que eu dei na voz ativa? O pai vendeu a bicicleta, tá? Olha aqui. A mesma oração na voz passiva. A bicicleta foi vendida pelo pai. Percebam aqui que o meu único verbo que eu tinha lá, deixa eu pegar aqui. O único verbo que eu tinha lá
vendeu, eu transformei numa locução verbal. Foi vendida. Ó, verbo auxiliar mais verbo principal no particípio, tá? Então, eu estou explicando aqui agora para vocês essa questão das vozes verbais, porque na apostila vai aparecer a voz passiva, vai aparecer a locução verbal, que aparece sempre na voz passiva, com verbo no particípio. E nós vamos estudar lá os particípios. Particípio regular, particípio irregular. Tudo bem? Então, ó, o pai vendeu a bicicleta, voz ativa. A bicicleta foi vendida pelo pai, voz passiva. Percebam então, ó, a bicicleta pelo pai, tá? O que era verbo se transformou numa locução verbal, tá? O pai continua vendendo a bicicleta, perceba, ele vendeu a bicicleta, ele continua praticando aí, tá? Só que agora ele não vai ser mais sujeito, ele vai ser agente da passiva. Ele está agindo, então ele é agente. Como estamos na voz passiva, ele é um agente da passiva, ok? E a bicicleta vai receber o nome de agente da passiva, sujeito paciente. Deu 3 segundos de branco aí. Sujeito paciente. Por quê? Ele é sujeito, só que ele está recebendo a ação do verbo, tá? Então, ele é um sujeito paciente. Lembra dos pacientes que ficam recebendo cuidados médicos, ficam recebendo remédio? Então, aqui é um sujeito paciente também, porque ele vai receber o quê? A ação do verbo. Tudo bem? Olha aquele mesmo exercício da voz ativa, ó. A menina, eu não lembrava muito bem exatamente o exemplo, tá? Mas era mais ou menos assim. A aluna realizou os exercícios. Como que eu passo para a voz passiva? O exercício foi realizado pela aluna. Gente, eu tinha um verbo lá, que era realizou. Na voz passiva, ó, esse verbo vai virar uma locução verbal. Verbo auxiliar, verbo principal no particípio. Tudo bem? O exercício que está recebendo a ação vai ser o sujeito paciente. E a aluna aqui ela continua praticando a ação, só que agora está na voz passiva. Então, ela vai ser agente da passiva. Galerinha, provavelmente o Bernoulli vai voltar com vozes verbais para a gente estudar. Se não for esse ano, vai ser no 8º, vai ser no 9º, tá? Eu estou passando esta primeira noção aqui para vocês entenderem aí os particípios, porque vai aparecer isso aqui, ó, particípio na voz passiva. Então, na voz passiva, nós teremos sempre aí a locução verbal e o verbo principal desta locução verbal vai estar no particípio, tudo bem? Por isso que vocês precisam entender muito bem. Quando a oração está na voz ativa, eu tenho o sujeito praticando a ação. Quando a oração está na voz passiva, que eu tenho um sujeito recebendo a ação, tá? Então, vocês precisam bater o olho aí e saber identificar uma, identificar a outra. Por último, gente, nós temos a voz reflexiva. No momento, acho que essa voz reflexiva não vai aparecer aí pra gente na apostila, por enquanto,
tá? Mas quando nós formos estudar lá as vozes verbais, nós vamos ver a voz reflexiva. Essa palavrinha lembra o quê? Reflexo, certo? Então, a voz reflexiva vai ser isso mesmo. O sujeito vai ao mesmo tempo praticar e receber a ação. Olha o exemplo. Então, ó, ele vai ser ao mesmo tempo sujeito e paciente. Vai agir e vai receber. O menino feriu-se com a faca. Feriu-se. Ele praticou a ação de ferir e ele recebeu a ação. Perceberam? A menina olhou-se no espelho. Olhou-se. Ela praticou a ação de olhar e ao mesmo tempo ela está recebendo esta ação. Ok, gente? Então essas são as 3 vozes verbais e o que nos interessa no momento, a que mais nos interessa para este conteúdo que nós estamos estudando é a voz passiva, porque é na voz passiva que nós vamos ver aí a locução verbal. Tudo bem? Até mais então, gente!